Hoje eu quero trazer uma palavra que com certeza vai trazer um alerta para você. A mensagem é 4 estratégias que Satanás usa para nos atacar. E o texto que eu quero compartilhar com você, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, fala assim: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa é uma palavra de alerta de um homem experiente, apóstolo Pedro, porque houve o primeiro momento que ele, quando foi convocado por Jesus para orar no Getsêmani, para interceder por Jesus, ele, em vez de orar, ele e os seus 2 companheiros dormiam, e Jesus adverte eles, dizendo: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o apóstolo Pedro agora, ele incorporou aquela chamada, aquela exortação de Jesus, que tem que ter responsabilidade, ficar atento, porque o inimigo é sagaz, ele é o acusador, ele é um enganador, e ele traz uma palavra que nós podemos, como igreja, aplicar essa palavra e guardar no nosso coração. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando uma brecha para entrar e te destruir. E nós estamos vivendo um tempo de grande batalha espiritual, e nós temos que estar em constante vigilância. E eu quero falar de 4 estratégias que Satanás usa para nos atacar. Uma das estratégias que ele usa para nos atacar é acusação. Ele é o acusador. Em Apocalipse capítulo 12, verso 10, fala assim: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois ele foi expulso, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então essa é a função de Satanás, é nos acusar de dia e de noite quando nós pecamos. Por isso, nós devemos estar sempre em constante vigilância, e quando pecarmos, que nós venhamos a buscar ao Senhor. A Bíblia fala em 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar-nos de toda injustiça. Se você pecou, corre para a fonte e peça perdão, e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Por isso, nós não podemos deixar para amanhã o nosso pecado. Pecou, imediatamente corre para o Senhor e reconheça que você pecou, porque senão o acusador, ele vai ficar acusando você. E nós devemos entender essa grande verdade, que o papel de Satanás é acusar, é estar toda hora botando o dedo em riste. E a Bíblia também nos exorta em Mateus capítulo 7, verso 1, que nós não podemos julgar os nossos irmãos. Não julgais para não serdes julgados. Com a medida com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Então, que você nunca julgue teu irmão, porque esse é papel de Satanás. Nós temos que abençoar nossos irmãos, nós temos que interceder pelos nossos irmãos, mas que você não faça esse papel de Satanás, não seja secretário dele. Eu vejo também outra estratégia de Satanás para nos atacar, é o engano. Em Mateus capítulo 24, verso 4 e 5, Jesus nos exorta, e ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então nós vemos, esse é o papel de Satanás, é manipular pessoas, é trazer falsa religião, falsas seitas,
para nos desviar do caminho do Senhor. Então o inimigo é o acusador, é aquele que se levanta dia e noite. Mas também nós vemos o engano também, que é uma das estratégias do inimigo para nos afastar do propósito de Deus. A Bíblia menciona que Adão e Eva foram enganados pela serpente, que ela foi sedutora, aguçou o desejo do coração deles serem independentes de Deus, serem como Deus. Então nós vemos que o inimigo, ele foi tão sedutor, que ele colocou no coração o desejo de ser independente, que eles poderiam ser como deuses, e eles caíram na armadilha, comeram do fruto proibido, e a Bíblia fala que eles se afastaram de Deus por conta do pecado, e eles perderam aquela comunhão que eles tinham todo dia com o próprio Criador, com o Eterno. Então nós vemos aqui que Satanás, ele quer tirar você do centro da vontade de Deus. Portanto, vigiai e orai, para que você não caia na armadilha de Satanás. Vigie o teu coração, vigie, porque a Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, verso 9, nosso coração é corrupto e é enganoso, quem o conhecerá? Então nós devemos estar sempre atento, vigiando. Em Gálatas capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo nos exorta: mesmo que venha um anjo do céu, que vos pregue um evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. O próprio apóstolo Paulo fala assim: mesmo que venha um anjo do céu, e traga uma mensagem que vai além da palavra, rejeite, é anátema, é maldito, não aceite. E ele deixa bem claro, porque nos últimos dias o enganador, ele virá com heresias, com engano, e nós temos que vigiar. Eu quero também deixar bem claro, que esses dias eu fiquei assim chocado com um grande líder falando, que nós precisamos reformular a Bíblia, porque a Bíblia tem que se adaptar nesse tempo moderno. Então nós vemos homens que querendo manipular a Bíblia, querendo atualizar a Bíblia para encaixar pecados aqui, como se não fossem pecados. Então nós vemos aqui que homens sendo enganados pela serpente, querendo agora manipular e colocar uma nova versão da Bíblia. Cuidado, nós estamos vivendo um tempo de engano, e nós temos que esmerar na palavra. A Bíblia fala em Josué capítulo 1 verso 8, que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque fazendo assim, você vai pautar a sua vida nos princípios da palavra do Senhor. Tuas decisões vão ser tomadas na palavra do Senhor, e tudo quanto você fizer, você prosperará. Então você vai discernir o que é santo, o que é profano, o que é voz de Deus e o que é mentira. Você vai discernir aquilo que é de Deus. É importante você conhecer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala: o meu povo está perecendo, o meu povo está sendo enganado, porque falta o conhecimento da palavra. Eu desafio você que está me vendo nesse vídeo, que está me acompanhando esta palavra, que você tome posição, esmere lendo a palavra, que você medite na palavra, que você invista o teu precioso tempo na palavra do Senhor. Coloque no teu coração: eu preciso priorizar, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, porque só assim você não cairá no engano, porque Satanás está desesperado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele quer levar o maior número de salvos para o engano. Mas permaneça firme na palavra, seja radical na palavra, não relativize a palavra, que você seja firme, seja um crente bereano, como Paulo, quando foi para Bereia,
ele pregou a palavra, e a Bíblia fala que os bereanos conferiam tudo que Paulo falava, eles conferiam nas escrituras, se batia nas escrituras. Então nós temos que ser rigorosos, para não ser enganado por falsos profetas, falsos apóstolos, porque a Bíblia fala, não é de admirar, que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjos de luz. Então, amados, nós devemos ficar atentos. Outra grande estratégia que Satanás usa para nos atacar é o medo. O medo. O medo nos leva a duvidar da palavra de Deus. O medo superdimensiona os problemas. E o medo nos leva a sentir apequenado diante dos problemas. Então eu vejo aqui, amados, medo é um desejo sufocante que nos faz nos esconder. O medo nos faz fugir do problema, ou nos leva a fugir da ameaça. Então eu quero trazer algumas verdades para você, que as consequências quando somos dominados pelo medo, gera o que? Paralisia, gera distorção da nossa visão, e traz desgaste emocional, bloqueia-nos emocionalmente. O medo traz bloqueio emocional. O medo também nos leva a perder o contato com a realidade. Eu quero citar um exemplo, Mateus capítulo 14, verso 26. A Bíblia fala que os discípulos estavam no barquinho, e de repente sobreveio no mar uma grande ventania, o mar ficou revolto, e os discípulos gritavam, acompanhe comigo, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, aterrados, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Eles já estavam apavorados diante da tempestade, do vento forte, do mar que estava alvoroçado. Agora, para piorar a situação, eles veem um homem andando sobre as águas e disseram, é um fantasma, e eles foram tomados pelo pânico, ficaram desesperados, angustiados, e gritavam aqueles homens, vamos morrer. E Jesus dá um brado tão forte, sou eu, não temais. Que você hoje receba esta palavra. Jesus está bem presente na hora da angústia, Jesus está bem presente nesse momento de tribulação, de dor, de sofrimento, de perda. Jesus está bem presente nesse momento que você está passando por injustiça. Talvez seu marido foi embora, te deixou. Talvez você está passando um momento de sofrimento, alguém da família está com Covid, está entubado, está entre a vida e a morte. Mas o Senhor está presente, Ele diz para você, não fica desesperado, eu estou presente, eu ouvi o teu clamor, eu estou vindo ao teu encontro, para te socorrer, para te livrar, para trazer o livramento a qual você está clamando dia e noite. Deus é amor, e Deus vem ao teu encontro para te salvar, mas não dê lugar para o medo, porque o medo traz tormento, e a Bíblia fala, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E creia, hoje Jesus tem libertação para você do medo, porque essa é uma seta diabólica que paralisa a nossa caminhada de fé, o medo. Hoje as pessoas, diante do cenário a qual o mundo está vivendo, nós estamos vendo o conflito que está acontecendo no Oriente Médio, lá naquela região da Síria. Algumas nações estão estremecidas, Rússia, China, Turquia, Israel, está acontecendo neste momento conflito, ameaças entre potências. Por quê? Por motivo de interesses. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus está acima das potências, não fica com medo, tudo que está acontecendo, não fique com medo com esse momento de Covid, esse momento assustador, que todos estão preocupados. O Senhor está no trono, e Ele diz para mim e para você, não temas. Existe 366 não temas na Bíblia, e o Senhor não esqueceu o período bissexto. Então
todo dia, quando você acordar de manhã, e diga: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Com o Senhor eu posso todas as coisas, o Senhor me fortalece, o Senhor me dá poder, autoridade para vencer os problemas, vencer os gigantes, vencer as adversidades, vencer as dificuldades da vida. O Senhor me capacita, porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim, é Ele que me dá força, é Ele que me dá poder e autoridade, e quando eu estou cansado, Ele revigora minhas forças, Ele me faz voar como águia, Ele me faz correr com toda a força, porque o Espírito Santo de Deus me renova minhas forças, minhas energias, o Espírito Santo de Deus renova a minha mente. Então eu vejo algumas verdades maravilhosas. 2 Timóteo 1,7 fala assim: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas me deu o espírito de amor, de moderação. Então o Espírito de Deus não te deu espírito de medo, nem de covardia, mas te deu espírito de moderação. O Senhor te deu poder para você enfrentar a toda e qualquer adversidade no poder do Espírito Santo de Deus. Então não tema, não tema os maus rumores, não tema o amanhã, basta cada dia seu próprio mal. Comece a já louvar o Senhor nesse dia e nesta noite, e já comece a declarar no nome de Jesus: com meu Deus eu saltarei muralhas, eu prevalecerei, porque o Senhor está comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E que você possa declarar, como disse o salmista, Salmos 56 verso 3: me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Me vindo o medo, eu hei de confiar no Senhor. Em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? Em Deus cuja palavra eu exulto. Você tem milhares e milhares e milhares de promessas. Em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. Quando vier o medo, não fuja, não fique aí apequenado diante do medo, não fique aí assustado. Pelo contrário, enfrente o medo na autoridade de Cristo Jesus e profetiza a palavra do Senhor, e o medo fugirá de vós, e essa seta do diabo cairá por terra e não prevalecerá na sua vida. Eu vejo também agora a quarta estratégia de Satanás que ele usa para nos atacar, é a tentação. Tentação fala de o quê? Que ele é o sedutor. O inimigo, ele coloca aos nossos olhos coisas que nós estamos carentes, então ele vai tentar de todo jeito levar você a cair. Como eu mencionei, Adão e Eva foram tentados e eles cederam à tentação, deram ouvidos à voz da serpente, e Satanás enganou, e eles caíram na armadilha, perderam a comunhão com Deus, e agora estavam sós. Efésios capítulo 4 verso 27 está escrito: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 22 fala assim: fugir da aparência do mal, fugir da aparência do mal. A Bíblia deixa bem claro também, em 1 Coríntios capítulo 10 verso 12 a 13, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Jesus estava no monte, em jejum, em consagração, e Satanás, o sedutor, veio para confundir Jesus, veio para questionar a filiação de Jesus, e Jesus, ele vence com a palavra. Jesus
3 momentos que Satanás tenta a Jesus, e Jesus vence com a palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Então, muito importante você conhecer a palavra, porque o inimigo também conhece a Bíblia. Ele vai usar texto fora de contexto para enganar você, mas que você tenha firmeza na palavra, que você conheça a palavra, que você tenha princípios da palavra no seu coração, guardado, decorado, para que quando vier um enganador, quando vier a tentação, você está tão cheio das promessas de Deus, que você vai fugir das promessas, você vai fugir da tentação, e as promessas vão te guardar. Eu quero dar um exemplo. José, a Bíblia fala que José, ele tinha um sonho, que ele seria governador, mas a Bíblia fala que ele estava trabalhando na casa de Potifar. A esposa de Potifar colocou os olhos naquele jovem, que a Bíblia menciona que era um moço esbelto, um moço de boa aparência, um homem que tinha um corpo sarado, e aquela mulher colocou os olhos naquele jovem, e Satanás fomentou no coração daquela mulher levar aquele jovem ao adultério. Mas a Bíblia fala que aquela mulher tentava, mas um dia ela determinou que aquele dia ela iria levar ele ao pecado, e ela mandou os empregados passear, mandou o marido também fazer uma viagem, e ela estava tudo premeditado. Mas a Bíblia fala que José fugiu. Ele fugiu porque ele percebeu a armadilha, mas ele tinha no coração os sonhos, as promessas de Deus, e naquele momento ele sabia das implicações, que poderia ele ser morto, ou poderia ser preso, mas ele preferiu fugir do pecado. Então, fugir da aparência do mal, fuja do pecado, não meça a força com Satanás, que você vai perder. A Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal, sujeitai-vos a Deus, mas resistir a Satanás, ele fugirá de vós. Então nós temos que também fugir da aparência do mal. A Bíblia menciona também que era tempo de guerra, e Davi, em vez de ir para a guerra, ele ficou curtindo o palácio, e Satanás colocou uma mulher formosa, tomando banho, no pátio do lado da casa vizinha, e a Bíblia fala que Davi apreciou em contemplar aquela mulher nua, e assim, com certeza, foi se repetindo. Davi não foi para a guerra novamente, porque ele foi contemplar aquela mulher que tomava banho naquela hora da tarde, e Davi chegou ao ponto que ele foi tomado por aquele desejo carnal de tomar aquela mulher, e ele acabou adulterando com aquela mulher, e ele acabou fazendo uma loucura, porque aquela mulher ficou grávida, e agora, para encobrir, ele acaba levando o soldado fiel dele, um oficial muito fiel, Urias, para o campo de batalha, e ficar na frente da batalha, e todos os demais tinham que se retirar, que ele tinha que morrer na batalha, para encobrir o pecado. Então, um pecado traz outro pecado, e Davi aqui, ele pecou, porque ele foi seduzido, ele caiu na armadilha. Então nós devemos confiar em Deus, mas maldito o homem que confia em si mesmo. Que você ore todo dia: Senhor, guarda meus olhos, guarda meus ouvidos, porque são as entradas principais da alma. Mas você tem que fazer a sua parte. Se o teu olho te faz pecar, corte o mal pela raiz. Cuidado, Netflix, a internet, Instagram, Facebook. Hoje o adultério virtual está crescendo, os casamentos estão ruindo, porque nesse tempo de pandemia, hoje as pessoas, em vez de buscar a Deus, estão ociosas, estão
navegando na internet, estão curtindo pornografia, está afetando os casamentos, está esfriando os casamentos, e crianças de 11 anos já estão também caindo nessa armadilha de pornografia. Os pais não estão vigiando o que os filhos estão vendo na internet. É um alerta que você que é pai e mãe, veja o que os teus filhos estão vendo na internet, que você tenha esse controle. E marido e mulher, não guarde a senha um do outro, que vocês sejam transparentes. Eu na minha casa, eu tenho a senha da minha esposa, ela tem a minha senha, ela sabe do meu Facebook, do Instagram, de toda a rede social. Lá não tem segredo na minha casa. Isso é uma bênção, porque impede de cair em armadilha, ser seduzido, porque o inimigo é sutil. E quem sou eu para dizer eu confio em mim mesmo? Não, eu confio no Senhor. Se eu não tiver com a minha boca no pó, todo dia orando, clamando a Deus e dizendo: carne, você está crucificado, logo já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então que você faça a sua parte. E eu termino novamente citando essa palavra: sede sóbrios. A palavra do grande apóstolo Pedro: sede sóbrios, vigilantes. Você está numa guerra. O diabo, vosso adversário, que conhece as tuas fraquezas, ele está ao teu derredor, esperando uma oportunidade, como um leão rugindo, esperando uma oportunidade para entrar, para destruir você, para afastar você do caminho do Senhor. Mas não dê lugar ao diabo. A Bíblia nos exorta em Efésios capítulo 5, verso 16, que você embrace o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Esse escudo da fé são as promessas de Deus, que você vai se escudar, você vai se proteger contra essas setas malignas de engano, e você vai ser livre com as promessas de Deus, com os princípios da palavra do Senhor. Então que você tome posse e vigie com relação a essas 4 estratégias que o inimigo usa para te atacar. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão vivendo um momento, Senhor, ó Deus, de engano ou de acusação do inimigo, Pai, ou momento de medo, ou momento, Senhor, que estão sendo tentados, Senhor, a luta está sendo grande, Senhor, que hoje, nesta noite, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha quebrar as fortalezas, venha quebrar os sofismas, que, ó Deus, que a nossa alma seja livre do medo, que nos deixa refém, ó Deus, que essa tentação, ó Deus, que está tão forte, que os teus filhinhos vençam agora, Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor coloque no nosso coração, Senhor, ó Deus, essa vigilância redobrada, Senhor, ó Deus, para que a gente não caia em tentação. Tua palavra diz, Senhor, não deis lugar ao diabo, Pai, e nós estamos numa guerra, Senhor, e nós devemos estar atentos, Senhor, fugindo da aparência do mal, Senhor, ó Deus, e a tua palavra diz que o Senhor não permite uma prova que vai além, juntamente com a prova o Senhor nos dá o escape, mas o Senhor nos exorta: aquele que está de pé, olha para que não caia, ó Senhor, ó, eu peço a Ti, Senhor, fortaleça os corações abatidos neste momento, Senhor, cure aquele que está doente, Senhor, aquele que está entubado, Senhor, à beira da morte, cura, liberta, restaura, Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, faça uma obra de espanto, Senhor. Eu oro, Senhor, por todas as famílias, Senhor, Deus, abra as portas de emprego, Senhor, Deus, abençoa os negócios, abençoa as lojas, as empresas dos Teus filhinhos, Senhor. Pai, eu oro também pelo emocional dos Teus filhos que estão abalados diante dessa pandemia, diante dessa crise mundial, preocupação com o amanhã. Pai, que o Senhor traga agora libertação na alma, tira esse síndrome do pânico, tira, Senhor, ó Deus amado, essa angústia, essa tristeza, Senhor, essa depressão que está oprimindo essas vidas. Nos liberte, Senhor, sara-nos, Senhor,
Restaura nosso emocional com a tua paz. Tu és Jeová Shalom, o Senhor é o príncipe da paz. Traga a tua paz, Senhor. Traga, Senhor, tranquilidade para esses corações, Pai. Eu profetizo casamentos restaurados, Senhor. Que o marido volte para casa, que a esposa volte para casa, que o casamento, Senhor, haja reconciliação, que haja perdão. Senhor, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Eu profetizo restauração nos lares, que os lares a partir desta noite começa um tempo de oração, que eles comecem a orar sem cessar, Pai. Ó Deus, porque eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra nos lares. O Senhor vai começar um avivamento, Senhor, no nosso Brasil, mas começa na nossa casa, Senhor. Eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. O Senhor vai salvar teus familiares, teus parentes. Eu profetizo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo momento, toda hora, louve ao Senhor. Em vez de murmurar, em vez de questionar por que tudo está acontecendo, por que tanta dor, por que tanta dificuldade, louve ao Senhor, porque o Senhor te criou para o louvor da sua glória. Que você, a partir desta noite, nós estamos num tempo de Páscoa. Jesus lá na cruz se enfermou para você ser curado. Ele se fez maldito para você ser bendito. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou nossa miséria. Ele nos perdoou todos os nossos pecados do passado, presente e futuro. Jesus quebrou todo escrito de dívida que era contra nós. Que a sua vida seja uma vida de louvor, de adoração. Que você comece hoje a agradecer a Deus pelo ar que você respira. Quantas pessoas hoje estão dependendo do respirador para sobreviver? Talvez essa pessoa nunca agradeceu a Deus pelo ar que respira, que é de graça. Que você agradeça a Deus pelo dom da vida. Você não sabe a hora da morte. Que você invista o teu precioso tempo servindo ao Senhor, fazendo o discípulo. Que você faça a obra do Senhor, aproveite as oportunidades que Deus te concede, seja exemplo na tua casa, de fé, de obediência ao Senhor, de caráter, e com certeza tua esposa, teus filhos, eles vão chegar aos pés de Jesus, porque verão a mudança começando na sua vida. Que você seja a pessoa que vai experimentar a mudança que você espera da tua família. Começa na tua vida. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que Ele não está no sepulcro, Ele não está na cruz, Ele ressuscitou, e Ele está bem presente na nossa vida. Ele está bem presente para te ajudar nesse momento tão difícil. Que você louve ao Senhor, adore o Senhor e diga: Senhor, obrigado pela tão grande salvação. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhinhos, Pai. Que o Senhor dê, Senhor, uma boa noite de descanso, de refrigério, Pai. Eu profetizo, Senhor, no nome de Jesus, um bom descanso, que esta quarta-feira, que eles possam dormir em paz e experimentar, Senhor, o cuidado, a proteção do Senhor, porque enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha ao nosso favor, e o Senhor, Pai, é um Deus que está, ó Deus, trabalhando, ó Deus, agindo ao nosso favor. Pai, abençoa todos, Pai, trazendo paz e tranquilidade nos corações. Amém.